Capítulo 2. Livro 1. Os ventos da mudança. Rajadas de magia. A tarde chegava ao fim. Depois da ginástica e do jantar, tirei uma soneca. Quando acordei já era quase meia-noite. Caminhei lentamente pela noite revigorante de começo de primavera até o posto. Uma brisa forte fustigava-me, como que me impelindo para a frente, pelas calçadas do campus. Reduzi o ritmo ao aproximar-me do cruzamento familiar. Uma chuva fina começara a cair, resfriando a noite. Na luminosidade do escritório aquecido, podia ver a silhueta de Sócrates contra a janela embaçada, bebendo em sua caneca, e um misto de expectativa e medo contraiu meus pulmões e acelerou as batidas do meu coração. Atravessei a rua, e aproximei-me da porta do escritório, olhos postos na calçada. O vento fustigava minha nuca, subitamente congelado de frio. Levantei a cabeça e vi Sócrates de pé à porta, olhando-me e farejando o ar como um lobo. Ele parecia olhar através de mim. A lembrança do ceifeiro implacável ressurgiu. Eu sabia que aquele homem abrigava dentro de si profundo carinho e compaixão, mas sentia que por trás de seus olhos escuros escondia-se um grande e desconhecido perigo. O medo desapareceu quando ele disse suavemente: Que bom que você voltou. Sócrates fez-me entrar no escritório com um aceno de mão. Mal tirei os sapatos e sentei-me, a campainha do posto soou. Desembacei o vidro da janela, e vi um velho Plymouth com o pneu furado. Sócrates já saíra, usando seu poncho de chuva, lembrança do exército. Observando, pensei por um instante como ele conseguira me assustar. Nuvens pesadas escureciam a noite, trazendo de volta as imagens fugazes da morte de Capuz Negro, em meu sonho, transformando a chuva suave em dedos ossudos que martelavam loucamente o telhado. Remexi-me inquieto no sofá, cansado dos exercícios puxados no ginásio. A assembleia de campeonatos começaria na semana seguinte, e aquele fora o último dia de treinos intensos, antes do encontro. Sócrates abriu a porta do escritório. Parou no umbral e disse: Venha aqui fora. Já. E saiu. Levantei-me. Enquanto calçava os sapatos, olhei através da neblina. Sócrates estava depois das bombas, pouco além das luzes do posto. Um tanto imerso na escuridão, ele parecia vestir um capuz negro. O escritório era como uma fortaleza contra a escuridão da noite, e contra o mundo lá fora, que começava a me incomodar tanto quanto o tráfego barulhento do centro. Não. Eu não ia sair. Sócrates chamou-me mais algumas vezes, mergulhado na escuridão. Rendendo-me ao destino, fui. Aproximei-me cautelosamente. Ouça, pode sentir? Indagou ele. O quê? Sinta. Nesse momento a chuva parou, e o vento pareceu mudar de direção. Estranho, era um vento quente. O vento, só que... Os ventos estão mudando. Isso significa um momento decisivo para você. Agora. Talvez não tenha percebido, e para falar a verdade tampouco eu me dei conta. Mas esta noite é um momento crítico para você. Você partiu, mas voltou. E agora os ventos estão mudando. Olhou-me por um instante, e então voltou a passos largos para o escritório. Seguiu e sentei-me no sofá tão familiar. Sócrates permaneceu imóvel em sua cadeira marrom, os olhos cravados em mim. Com uma voz forte o suficiente para perfurar paredes, mas bastante suave para ser levada pelos ventos de março, ele anunciou: Tenho que fazer uma coisa agora. Não tenha medo. E pôs-se de pé. Sócrates, você está me deixando com medo. Balbuciei, zangado, escorregando no sofá quando ele se aproximou, sorrateiramente, como um tigre à espreita. Ele lançou um olhar rápido pela janela, verificando possíveis interrupções, em seguida ajoelhou-se na minha frente e disse baixinho: Dan, lembra-se de que eu lhe disse que devíamos trabalhar para mudar sua mente antes de você ver o caminho do guerreiro? Lembro, mas realmente, acho que... Não tenha medo. Repetiu ele. Console-se com um provérbio de Confúcio. Ele sorriu. Só os profundamente sábios, e os ignorantes não se alteram. Dizendo isso, estendeu as mãos e pousou-as suave, mas firmemente em minhas têmporas.
por um instante, nada aconteceu. Então, subitamente, senti uma pressão crescente no centro da cabeça. Ouvi um zumbido alto, e depois um som semelhante a ondas quebrando na praia. Ouvi sinos tocando, e a cabeça pareceu prestes a explodir. Foi quando vi a luz, e minha mente explodiu em luz. Algo dentro de mim estava morrendo, eu não tinha dúvidas sobre isso. E alguma outra coisa estava nascendo. Então a luz englobou tudo. Encontrei-me deitado no sofá. Sócrates oferecia uma xícara de chá, sacudindo-me delicadamente. O que aconteceu comigo? Digamos que manipulei suas energias e que abri alguns novos circuitos. Os fogos de artifício eram apenas o prazer de sua mente com o banho de energia. Como resultado, você foi aliviado da ilusão do conhecimento de toda uma vida. De agora em diante, o conhecimento comum não irá mais satisfazê-lo, sinto muito. Não entendo. Você entenderá. Disse ele, sem sorrir. Eu estava muito cansado. Bebemos o chá em silêncio. Então, pedi licença, levantei-me, vesti o suéter e fui para casa como se estivesse mergulhado num sonho. O dia seguinte foi cheio de aulas, e professores tagarelando palavras que não tinham significado nem importância para mim. Em História 101, Watson explicou como os instintos políticos de Churchill haviam afetado a guerra. Parei de tomar nota. Estava muito ocupado assimilado às cores e texturas da sala, sentindo a energia das pessoas à minha volta. O som da voz de meus professores era bem mais interessante do que os conceitos transmitidos. Sócrates, o que fez comigo? Jamais conseguirei chegar às finais. Eu estava saindo da sala, fascinado com a textura nodosa do tapete, quando ouvi uma voz familiar. Oi, Dani. Não o vejo há dias. Telefonei todas as noites, mas você nunca estava em casa. Onde anda se escondendo? Oi, Suzy. Que bom ver você de novo. Estive estudando. As palavras da garota dançavam no ar. Mal conseguia entendê-las, mas sabia o que ela estava sentindo mágoa, e um pouco de ciúme. No entanto, seu rosto sorria como de hábito. Gostaria de ficar mais, Suzy, mas tenho que ir para o ginásio. Ah, eu tinha me esquecido. Senti seu desapontamento. Bem, vejo você a qualquer hora, tá? Claro, Ei, disse ela. a aula do Watson não foi ótima? Adorei saber sobre a vida de Churchill. Não foi interessante? Foi sim. Grande aula. Bem, até a vista, Dani. Até. Afastei-me, recordando o que Sócrates dissera acerca de meus padrões de timidez e medo. Talvez ele tivesse razão. Eu não me sentia muito à vontade com as pessoas, nunca sabia o que dizer. Porém, naquela tarde no ginásio, sem dúvida eu soube o que fazer. Senti-me vivo, abrindo a torneira da minha energia. Exercitei-me, fiz acrobacias, saltei. Eu era um palhaço, um mágico, um chimpanzé. Foi um dos melhores dias da minha vida. Minha mente estava tão clara que executava com perfeição tudo o que eu tentava fazer. Meu corpo estava relaxado, ágil, rápido e leve. Na acrobacia, inventei um salto mortal de costas completo e meio completo, com meia torção e um giro no final. Na barra alta, lancei-me em um voo duplo em espiral, ambos os movimentos jamais feitos nos Estados Unidos. Alguns dias depois, a equipe foi para o Oregon, para a Assembleia de Campeonatos. Fomos os vencedores do encontro, e voltamos para casa. Tudo parecia um sonho de ostentação, glória e ação, mas eu não conseguia fugir das preocupações que me afligiam. Analisei tudo o que me acontecera desde a experiência da explosão de luz, na outra noite. Sem dúvida algo acontecera, como só que previra, mas era assustador, e acho que eu não estava gostando muito. Talvez Sócrates fosse mais esperto do que parecia, ou mais perverso do que eu desconfiava. Essas desconfianças desapareceram quando cruzei a porta do escritório iluminado, e vi seu sorriso ansioso. Assim que me sentei, Sócrates perguntou: Está pronto para fazer uma viagem? Uma viagem? Repeti. Sim, uma viagem, jornada, temporada, férias, uma aventura. Não, obrigado,
não estou vestido para isso. Tolice! Gritou tão alto que ambos olhamos ao redor a fim de verificar se algum transeunte ouvira. Psiu! Fez ele. Não fale tão alto. Vai acordar todo mundo. Aproveitando sua afabilidade, disse sem pensar. Sócrates, minha vida deixou de ter sentido. Nada funciona, exceto quando estou no ginásio. Você não deveria tornar as coisas melhores para mim. Pensei que fosse isso que um mestre fazia. Ele começou a falar, mas eu o interrompi. E tem mais. Sempre acreditei que precisamos encontrar nosso próprio caminho na vida. Ninguém pode dizer a outra pessoa como viver. Sócrates deu um tapa na testa, e olhou para o alto, resignado. Faço parte do seu caminho, seu burro. E não estou tirando você do berço ou trancando-o aqui, sabe? Pode ir embora quando quiser. Foi até a porta e abriu-a. Nesse momento, uma limusine preta estacionou no posto, e só que imitou a pronúncia britânica. O seu carro chegou, Sir. Desorientado, cheguei a pensar que realmente faríamos uma viagem de limusine. Por que não? Aturdido, fui direto para a limusine e fiz menção de entrar pela porta de trás. Vi-me diante do rosto velho e enrugado de um homenzinho, que abraçava uma garota de uns 16 anos, provavelmente tirada das ruas de Berkeley. Ele me olhou como uma fera hostil. A mão de Sock agarrou a gola do meu suéter e arrancou-me do carro. Fechou a porta e justificou-se. Desculpe o meu jovem amigo. Ele nunca entrou num carro como este, e simplesmente ficou empolgado, não foi, Jack? Assenti em silêncio. O que está acontecendo? Sussurrei, furioso, pelo canto da boca. Mas ele já estava lavando os vidros. Quando o carro afastou-se, corei, constrangido. Por que você não me deteve, Sócrates? Francamente, foi bem engraçado. Não imaginei que você fosse tão crédulo. Ficamos ali parados, no meio da noite, olhando-nos fixamente. Sócrates ria, e eu cerrei os dentes, começando a irritar-me. Estou cansado de bancar o idiota para você. Gritei. Bem, tem que admitir que está se saindo muito bem nesse papel, está quase perfeito. Girei sobre os calcanhares, chutei a lata de lixo e voltei para o escritório. Então me dei conta. Por que me chamou de Jack ainda agora? Diminutivo de jackass. Disse ele. Nota de rodapé. Literalmente, asno. De volta ao livro. Tudo bem, droga. Ultrapassei-o rapidamente e entrei no escritório. Vamos fazer a tal viagem. Posso aguentar o que for preciso. Para onde vamos? Para onde vou? Sócrates respirou fundo. Dan, não posso lhe dizer nada, pelo menos não com tantas palavras. Grande parte do caminho do guerreiro é sutil e invisível aos não iniciados. Até agora lhe mostrei o que um guerreiro não é, apresentando-lhe a sua própria mente. Logo você entenderá isso. Conduziu-me a um cubículo que eu não percebera antes, oculto atrás das prateleiras de ferramentas na garagem, onde havia um pequeno tapete e uma cadeira de espaldar reto. A cor predominante do lugar era o cinza. Senti o estômago revolver. Sente-se. Disse ele, delicadamente. Não enquanto você não explicar o que significa tudo isto. Cruzei os braços sobre o peito. Sócrates suspirou. Eu sou um guerreiro, você é um asno. Agora escolha. Você pode se sentar e calar a boca, ou pode voltar para os refletores do seu ginásio, e esquecer que me conheceu. Você está falando sério? Sim, estou. Hesitei por um segundo e me sentei. Sócrates abriu uma gaveta, retirou longas tiras de tecido de algodão, e começou a amarrar-me na cadeira. O que vai fazer? Vai me torturar? Disse meio brincando. Não, por favor, não diga nada. Pediu, amarrando a última tira de pano em torno da minha cintura e por trás da cadeira, como um cinto de segurança de avião. Vamos voar, Sock. Indaguei nervoso. De certo modo sim. Disse ele, ajoelhando-se diante de mim, tomando minha cabeça entre as mãos, e pousando os polegares na curva superior das minhas órbitas.
Meus dentes chocalhavam, senti uma vontade torturante de urinar. Mas em um segundo esqueci tudo. Luzes coloridas piscavam. Pensei ouvir uma voz, mas não consegui identificá-la, estava muito distante. Percorríamos um corredor que estava mergulhado em uma névoa azul. Meus pés se movimentavam, mas eu não conseguia sentir o chão. Árvores gigantescas nos cercavam e se transformavam em prédios, os prédios transformavam-se em penedos, e começamos a galgar um desfiladeiro íngreme que se tornou a borda de um despenhadeiro. A névoa dissipou-se, o ar estava gelado. Nuvens verdes estendiam-se abaixo de nós, ao longo de quilômetros, indo fundir-se ao céu alaranjado, no horizonte. Eu tremia. Tentei dizer algo a Sócrates, mas a minha voz saiu abafada. Não consegui mais controlar o tremor. Só que colocou a mão quente em minha barriga, produzindo um extraordinário efeito calmante. Relaxei, e ele segurou meu braço com firmeza, apertando mais. Então se jogou para a frente, no despenhadeiro, e me levou junto. Sem avisar, as nuvens desapareceram, de repente estávamos pendurados nos caibros de um estádio, oscilando precariamente, como duas aranhas embriagadas, bem acima do chão. Opa! Exclamou Soque. Ligeiro erro de cálculo. Com os diabos! Gritei, lutando para segurar-me melhor. Impulsionei-me para cima e agarrei-me ofegante a uma viga, enroscando braços e pernas em torno dela. Sócrates já estava empoleirado sobre a viga na minha frente. Percebi que ele se segurava bem para um ancião. Ei, olhe, apontei. É uma competição de ginástica. Sócrates, você é maluco. Eu, maluco? Disse, soltando uma risada silenciosa. Olha quem está sentado na viga ao meu lado. Como vamos descer? Do mesmo jeito que subimos, é claro. E como subimos? Ele coçou a cabeça. Não sei ao certo, eu queria uma cadeira na primeira fila. Acho que já foi vendida. Comecei a rir estridentemente. Tudo aquilo era ridículo. Só que colocou a mão na minha boca. Xi. E depois tirou. Foi um erro. Ha, 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 ha. Gargalhei alto, até ele conseguir me calar novamente. Acalmei-me, mas estava tonto, e comecei a dar risadinhas. Ele sussurrou asperamente. Esta viagem é real, mais real do que os sonhos despertos da sua vida diária. Preste atenção. Então a cena embaixo atraiu minha atenção. A plateia, daquela altura, fundia-se num conjunto multicolorido de pontos, como uma tela neo-impressionista, ondulada, tremeluzente. Avistei uma plataforma elevada no meio da arena, e o familiar quadrado azul reluzente da esteira de exercícios de chão, cercado por diversos aparelhos de ginástica. Meu estômago roncou em resposta, experimentei o habitual nervosismo pré-competição. Sócrates enfiou a mão numa pequena mochila, de onde ela surgira. E passou-me um binóculo, no exato momento em que uma ginasta adentrava a plataforma. Foquei meu binóculo na ginasta solitária, e vi que era da União Soviética. Então estávamos assistindo a uma exibição internacional em algum lugar. Ela caminhou para as barras paralelas, e percebi que podia ouvi-la falando consigo mesma. A acústica aqui deve ser fantástica, pensei. Mas então vi que os lábios dela não se mexiam. Movimentei o binóculo rapidamente pela plateia, e ouvi o clamor de muitas vozes, todavia todos estavam sentados em silêncio. Por fim percebi. De alguma maneira eu estava lendo suas mentes. Voltei o binóculo para a ginasta. Não obstante a barreira do idioma, consegui entender seus pensamentos, seja forte, pronto. Vi como era sua rotina, enquanto ela repassava mentalmente. Em seguida, focalizei um homem na plateia, um sujeito de camisa esporte branca mergulhado numa fantasia sexual com uma concorrente da Alemanha Oriental. Outro homem, aparentemente um treinador, voltava sua atenção para a mulher prestes a apresentar-se. Uma mulher na plateia também a observava e pensava. Bela garota, sofreu uma queda feia no ano passado, espero que se saia bem. Percebi que eu não recebia as palavras, e sim os sentimentos conceituais, às vezes silenciosos ou abafados, outras altos e claros. Foi assim que pude entender russo, alemão ou qualquer outro idioma.
Percebi outra coisa. Enquanto a ginasta soviética se apresentava, sua mente estava tranquila. Ao terminar e voltar para a cadeira, sua mente voltou a funcionar. O mesmo aconteceu com a ginasta da Alemanha Oriental nas argolas, e com a americana na barra horizontal. Concluí que, na hora da verdade, as melhores tinham a mente mais tranquila. Um camarada da Alemanha Oriental distraiu-se com um ruído no momento em que girava nas barras paralelas. Senti que a sua mente era atraída pelo ruído. Ele pensou: o quê? E errou o salto mortal final. Como um voyeur telepático, eu espreitava as mentes da plateia. Estou com fome, tenho que tomar o avião das 11 horas, senão os planos de Düsseldorf estarão arruinados, estou com fome. Mas sempre que um ginasta saltava na plateia as mentes silenciavam. Pela primeira vez, compreendi por que amava tanto a ginástica. Ela me proporcionava uma trégua abençoada da mente ruidosa. Quando eu estava dando saltos mortais, e lançando-me na barra, nada mais importava. Quando o meu corpo estava ativo, minha mente descansava nos momentos de silêncio. O ruído mental da plateia estava se tornando irritante, como um rádio alto demais. Abaixei o binóculo e soltei-o, só que me esquecera de passar a correia pelo pescoço, e quase caí da viga na tentativa de agarrá-lo. O binóculo caiu bem no local de exercícios e uma ginasta foi atingida. Só que... sussurrei, alarmado. Ele continuava sentado placidamente, olhei para baixo, tentando ver o dano que causara, mas o binóculo desaparecera. Sócrates ria. Quando você viaja comigo, as coisas funcionam segundo um conjunto de leis ligeiramente diferente. Ele desapareceu, e eu rolei no espaço, não para baixo, mas para cima. Tive a vaga sensação de que caminhava para trás, a partir da borda de um penhasco, descendo por um despenhadeiro e mergulhando na névoa, como o personagem de um filme louco, rodado de trás para frente. Sócrates enxugava meu rosto com um pano úmido. Ainda amarrado, afundei na cadeira. Bem, Disse ele. viajar não é uma expansão? Você pode repetir isso de novo. Ah, que tal me desamarrar? Ainda não. Replicou ele, estendendo as mãos de novo para minha cabeça. Não, espere. Gritei, pouco antes de as luzes se apagarem e o vento começar a uivar, arrastando-me à força no espaço e no tempo. Tornei-me o vento, no entanto tinha olhos e orelhas. Via longe, e ouvia a uma grande distância, soprando pela costa leste da Índia, próximo à Baía de Bengala, passando por uma faxineira ocupada com seu serviço. Em Hong Kong, transformei-me num turbilhão em torno de um vendedor de tecidos finos, que barganhava em altos brados com um comprador. Varri as ruas de São Paulo, secando o suor dos turistas alemães que jogavam vôlei sob o sol quente do trópico. Não deixei de passar em nenhum país. Retumbante, varri a China, e a Mongólia, e percorri a rica e vasta terra da União Soviética. Fustiguei vales e campinas alpinas da Áustria, soprei frio sobre os fiordes da Noruega. Revolvi o lixo da rua Pigalle em Paris. Num momento eu era um ciclone, cortando o Texas, no momento seguinte era uma brisa suave, acariciando os cabelos de uma jovem que pensava em suicídio, em Canton, Ohio. Experimentei cada emoção, ouvi todos os gritos de angústia, e todos os risos. Todas as situações humanas abriram-se para mim. Senti-as todas, e as compreendi. O mundo era habitado por mentes que giravam mais rápido que qualquer vento, em busca de distração e de um modo de escapar às dificuldades da mudança, ao dilema da vida e da morte, em busca de um objetivo, de segurança e de diversão, tentando compreender o sentido do mistério. Todos, em toda parte, viviam uma busca confusa e amarga. A realidade nunca condizia com seus sonhos, a felicidade estava logo depois da esquina, uma esquina que jamais chegavam. E a origem de tudo isso era a mente humana. Sócrates retirou as faixas que me atavam. A luz do sol penetrava pelas janelas da garagem, ferindo meus olhos, olhos que tanto haviam visto, e encheu-os de lágrimas. Sócrates ajudou-me a chegar ao escritório. Deitei-me, trêmulo, no sofá e percebi que deixara de ser o jovem ingênuo e vaidoso, que se sentara na cadeira cinza minutos antes, horas ou dias talvez. Sentia-me muito velho. Vira o sofrimento do mundo, a situação da mente humana, e senti uma tristeza inconsolável. Não havia como escapar.
Sócrates, por outro lado, estava jovial. Bem, agora não há mais tempo para jogos. Meu turno está quase no fim. Por que não vai para casa e dorme um pouco, garoto? Pus-me de pé, minhas articulações estalaram, e enfiei o braço na manga errada da jaqueta. Desembaracei-me, indagando debilmente. Sócrates, por que me amarrou? Estou vendo que nunca está fraco demais para fazer perguntas. Amarrei-o para que não caísse da cadeira enquanto voava como Peter Pan. Eu voei mesmo. Sentia-me como se estivesse voando. Voltei a sentar pesadamente. Por enquanto digamos que foi um voo imaginário. Você me hipnotizou, ou o quê? Não como você está pensando, certamente não no mesmo grau em que tem sido hipnotizado por seus próprios processos mentais confusos. Ele riu, pegou sua mochila. Onde eu a vira antes? E preparou-se para sair. O que fiz foi levá-lo para uma das inúmeras realidades paralelas, para que você se divertisse e se instruísse. Como? É um pouco complicado. Vamos deixar isso para outra vez? Sócrates bocejou e espreguiçou-se como um gato. Cruzei a porta, cambaleante, e ouvi a voz dele atrás de mim. Durma bem, espere por uma pequena surpresa quando acordar. Por favor, chega de surpresas, resmunguei, dirigindo-me para casa, atordoado. Lembro-me vagamente de ter me jogado na cama. Em seguida veio a escuridão. Acordei com o tic-tac do despertador sobre a mesinha azul. Mas eu não tinha um despertador nem uma mesinha azul. Tampouco tinha aquela colcha grossa, agora embolada em meus pés. Então percebi que os pés também não eram meus. Pequenos demais, pensei. O sol entrava por uma misteriosa janela panorâmica. Quem eu era, e onde estava? Agarrei-me a uma recordação fugaz e enfraquecida, que logo desapareceu. Meus pés pequenos chutaram as cobertas, e pus-me de pé de um salto quando ouvi mamãe gritar. Dane-se. Está na hora de levantar, querido. Era dia 22 de fevereiro de 1952, meu aniversário de 6 anos. Deixei o pijama cair no chão e chutei-o para debaixo da cama, então desci correndo as escadas, vestindo só minha cueca de Lone Ranger. Em algumas horas meus amigos começariam a chegar com presentes. Teríamos bolo, sorvete e muita diversão. Depois que toda a decoração da festa foi retirada e os convidados se foram, brinquei, desatento, com meus novos brinquedos. Eu estava entediado, cansado e meu estômago doía. Fechei os olhos e adormeci. Via cada dia passar como o anterior, escola durante a semana, o fim de semana, a escola novamente, outro fim de semana, o verão, o outono, o inverno e a primavera. Os anos escoavam diante de mim, e logo eu era um dos primeiros ginastas da escola, em Los Angeles. Na ginástica, a vida era excitante, fora da ginástica, uma grande decepção. Meus poucos momentos de diversão consistiam em saltar do trampolim ou namorar Phyllis, no banco de trás de meu valia. Ela foi minha primeira namorada cheia de curvas. Um dia o treinador Harold Frey convidou-me para ir a Berkeley, na Califórnia, e ofereceu-me uma bolsa para a universidade. Mal podia esperar o momento de ir para o litoral e começar vida nova. Phyllis, entretanto, não compartilhou de meu entusiasmo. Começamos a discutir por que eu ia embora e acabamos rompendo o namoro. Senti-me mal, mas consolei-me com meus planos para a universidade. Em breve, eu tinha certeza, a vida realmente iria começar. Os anos de faculdade passaram rápido, repletos de vitórias na ginástica, mas com bem poucos pontos altos. No último ano, pouco antes das competições de ginástica olímpica, casei-me com Suzy. Permanecemos em Berkeley para que eu pudesse treinar com a equipe. Estava tão ocupado que não tinha tempo nem energia para minha nova esposa. As competições finais aconteceram na UCLA. Nota de rodapé. Universidade da Califórnia, campus de Los Angeles. De volta ao livro. Quando saiu o resultado final, fiquei adiante, eu tinha ganhado para a equipe. Contudo, minha atuação nas Olimpíadas não correspondera às minhas expectativas. Voltei para casa, e mergulhei em relativo anonimato. Meu filho nasceu, e comecei a sentir que aumentava a responsabilidade e a pressão.
Comecei a trabalhar como vendedor de seguros, o que ocupava a maior parte de meus dias e minhas noites. Nunca tinha tempo para a família. Em um ano Suzy e eu estávamos separados, por fim. Ela pediu o divórcio. Um novo começo, pensei tristemente. Um dia olhei-me no espelho e percebi que 40 anos haviam se passado. Eu não era mais jovem. Para onde fora minha vida? Com o auxílio de meu psiquiatra, tinha conseguido superar o problema de alcoolismo, tinha dinheiro, propriedades e mulheres. Mas não tinha ninguém. Estava só. Na cama, à noite, imaginei onde estaria meu filho, havia anos que não o via. Pensei em Suzy e nos amigos dos velhos tempos. Eu passava os dias em minha cadeira de balanço, bebendo vinho, assistindo à televisão e pensando no passado. Observava as crianças brincando na frente da casa. Concluía que tivera uma boa vida. Conseguira tudo porque lutara, então por que eu não estava feliz? Um dia, uma das crianças que brincavam no gramado aproximou-se do alpendre. Um garotinho simpático, sorridente, que perguntou a minha idade. Tenho 200 anos, respondi. Ele soltou uma risadinha e disse. Não tem não. E pôs as mãos nos quadris. Eu também ri, o que desencadeou um de meus acessos de tosse. Mary, minha jovem enfermeira, bonita e competente, teve de pedir ao menino para ir embora. Depois de ajudar-me a recuperar o fôlego, pedi ofegante. Mary, você pode me deixar um pouco sozinho? Claro, Sr. Milman. Não a segui com os olhos enquanto se afastava. Esse era um dos prazeres da vida que em mim havia morrido há muito tempo. Fiquei sozinho. Parecia ter passado a vida inteira sozinho. Recostei-me na cadeira de balanço e respirei. Meu último prazer. E logo esse também acabaria. Chorei amarga e silenciosamente. Maldição! Pensei. Por que meu casamento fracassou? Como deveria fazer para as coisas serem diferentes? Como poderia ter vivido de verdade? De súbito, um medo terrível, penetrante, tomou conta de mim, o maior de toda a minha vida. Teria eu perdido algo muito importante, algo que realmente teria feito diferença? Não, é impossível, tranquilizei-me. Repassei em voz alta todas as minhas realizações. O medo persistia. Lentamente, fiquei de pé e contemplei a cidade da varanda de minha casa, no topo da colina. Para onde teria ido toda a vida? Para que ela tinha servido? Será que todos, ó meu coração? Ai, meu braço, que dor! Tentei gritar, mas não podia respirar. Minhas articulações ficaram brancas quando me agarrei ao parapeito. Então meu corpo transformou-se em gelo e meu coração, em pedra. Deixei-me cair na cadeira, a cabeça pendendo para frente. A dor desapareceu abruptamente, e surgiram luzes que eu nunca vira antes e sons jamais ouvidos. Imagens dançavam diante de meus olhos. É você, Suzy. Disse uma voz distante em minha mente. Finalmente, todas as visões e sons tornaram-se um único ponto de luz que desapareceu. Eu encontrara a única paz conhecida. Ouvi a gargalhada do guerreiro. Sentei-me, assustado, os anos voltando dentro de mim. Eu estava na minha cama, no meu apartamento, em Berkeley, na Califórnia. Ainda estava na faculdade, e meu relógio digital marcava 6h25 da tarde. Eu dormi o dia inteiro e perdi as aulas e o treino. Saltei da cama e olhei-me no espelho. Toquei meu rosto ainda jovem, estremecendo de alívio. Tudo não passara de um sonho, uma vida inteira num único sonho, a surpresinha a que só que se referira. Permaneci em meu apartamento, olhando, perturbado, pela janela. Meu sonho fora excepcionalmente real. Na verdade, o passado era inteiramente verídico, até mesmo os detalhes há muito esquecidos. Sócrates me dissera que essas viagens eram reais. Será que o sonho previa também o meu futuro? Corri para o posto, às 9h50, e encontrei Sócrates chegando. Assim que ele entrou e o empregado do turno anterior saiu, perguntei. Muito bem, Sócrates, o que aconteceu? Você sabe melhor que eu. Era a sua vida, não a minha, graças a Deus. Sócrates, eu lhe peço,
estendi as mãos para ele. Minha vida vai ser assim. Porque, se for, não estou a fim de vivê-la. Ele começou a falar de maneira lenta e suave, como fazia quando queria que eu prestasse particular atenção a alguma coisa. Assim como existem diferentes interpretações do passado, e muitas formas de se mudar o presente, há inúmeros futuros possíveis. O que você sonhou é um futuro altamente provável, o futuro para o qual você estava caminhando se não tivesse me encontrado. Você quer dizer que, se eu tivesse passado direto pelo posto de gasolina naquela noite, esse sonho teria sido o meu futuro? É muito provável. E continua sendo. Mas você pode fazer algumas escolhas e mudar as atuais circunstâncias. Pode alterar o seu futuro. Sócrates fez chá para nós, e delicadamente pousou uma caneca ao meu lado. Seus movimentos eram graciosos, estudados. Só que, não sei o que fazer. Nesses últimos meses minha vida tem sido um romance improvável. Sabe o que estou querendo dizer? Às vezes gostaria de poder voltar à vida normal. Esta vida secreta, com você, esses sonhos e as viagens têm sido difíceis para mim. Sócrates respirou fundo, algo de extrema importância estava por vir. Dan, vou aumentar minhas exigências à medida que você estiver preparado. Garanto que vai querer abandonar a vida que conhece por alternativas que lhe pareçam mais atraentes, mais agradáveis, mais anormais. Contudo, neste momento, o erro seria maior do que você poderia imaginar. Mas eu vejo o valor daquilo que você está me mostrando. Pode ser, mas ainda tem uma capacidade surpreendente de se enganar. Por isso precisava sonhar com a sua vida. Lembre-se do sonho quando se sentir tentado a correr atrás de suas ilusões. Não se preocupe comigo, Sócrates. Posso aguentar. Se eu soubesse o que me esperava, teria ficado de boca fechada.